Olá, meu Brasil! Bem-vindo ao meu podcast Eu Saí do Brasil. Meu nome é Cici MacLeod, eu moro na Austrália há 16 anos e aqui no meu podcast eu conto histórias de pessoas que, assim como eu, saíram do Brasil e estão vivendo aventuras aí pelo mundo. Os meus convidados de hoje, sim, são dois, são pessoas muito especiais. Eles têm um podcast parecido com o meu, chamado Partiu Morar Fora, que também conta história de pessoas que estão aí pelo mundo. E eles foram grandes influenciadores na fase inicial do meu podcast, para tirar ali do chão mesmo. E hoje eles vão contar a história deles. Eles estão lá em Portugal e vão contar pra gente como foi essa jornada de Brasil, Portugal, teve uma Inglaterra aí no meio também. Então, fiquem ligados que é uma história bem interessante. Bem-vindo, Amandinha e Claudinho! Amandinha, Claudinho, bem-vinda ao meu podcast Eu Saí do Brasil. Obrigada por aceitar o meu convite. Obrigada pelo convite. Nós ficamos muito orgulhosos do teu trabalho. E a gente soube desde o início, né? Quando você ia começar o podcast. E a gente falou, não, a gente tem que participar, porque a Cis também participou do nosso. E a gente tem que retribuir, com certeza. Muito obrigado, né, pelo convite, porque a gente geralmente, nós que estamos sempre perguntando, né, e hoje seremos os perguntados, então pra gente é um orgulho participar, obrigado pelo convite e vamos que vamos. Gente, obrigada a vocês. E eu queria estender o agradecimento aqui, não só por participar hoje, mas também pela influência que vocês tiveram no meu podcast de tirar ali como é que chama? Quase do planejamento, né? E acho que se não fosse vocês, estava planejando até hoje, comprando microfone e luz e aquela coisa. E aí a gente fez eu fui no de vocês, né? E aí vamos começar, vai que vai, né? Senão Não, fica tem ali que planejando ser. para sempre. Exatamente, tem que ser. E isso a gente é uma coisa que, até quando eu escrevi meu livro lá, eu escrevi sobre isso, né? Que o sonho, a parte do sonhar é deliciosa, mas a parte do realizar é maravilhoso. Porque É. a gente fica sempre no papel, né? Não, eu vou. Não, esse ano, não, agora eu vou. E tal. E aí, uma coisa que a gente até comentou quando tu disse que ia fazer o podcast, tu tava, né? Tô vendo isso, tô vendo aquilo. Eu falei, se tenta aí pelo caminho mais simples, pra colocar no ar logo, porque senão você desanima também, né? Que é muita burocracia, você fica dificultando. E aí foi isso, pô. Sim. Pra gente é muito legal saber também, isso é uma coisa que a gente fala até nos episódios do nosso podcast, né? Que a gente fala isso, que tenta colocar de maneira simples em jogo para que tu faça sempre, né? Porque a internet também é isso, né? A gente tá sempre, né, gerando conteúdo, trazendo assuntos. Se for muito complicado, nem a gente quer fazer, daí dá uma canseira, né? Exatamente, ficar procurando o perfeito, né? Eu acho que era isso onde que eu estava, na posição que eu estava na época, procurando tudo perfeito, assistindo vários vídeos no YouTube e tal, e aquele lance, né? Olhando para o lado. Acho que eu já falei uns três episódios de vocês aqui, né? Faz o planejamento, olhando para o lado, mas era isso que eu estava fazendo. Mas quando eu. Tem até uma confissão para fazer aqui. O que aconteceu, quando eu estava na fase de planejamento, a minha irmã tem uma produtora de vídeo no Brasil, o comercial, Mil Meios. E ela me mandou Partiu Mora Fora, né? Assiste isso daí que eu acho que tem a ver com o que você está querendo fazer. Aí eu fui assistir e tal, falei, mas porra, cara chato, mano. Fica imitando o Faustão. Olha aí, galera! Goiânia! A crítica ao vivo da galera. Mas agora, Claudinha, se a Amandinha fala uma coisa assim, sei lá, o cara mora no Havaí. Se o Claudinho não fala na Europa, eu não carro sozinho. Na Europa? É uma desgraça, é o gatilho mental. Não, Mas tem que ouvir mais de um jeito. episódio do nosso podcast Partiu Morar Fora pra gostar. Porque às vezes a pessoa ouve só um falar, ele é muito engraçadinho. É porque a Amanda é jornalista, ela é muito séria, né? Eu já sou publicitário. Então, assim, isso é uma coisa pro pessoal da comunicação que o pessoal nunca entende. Falar que o jornalista é sério. Sim, mas quem vende o jornal somos nós.
É. E aí, se o cara for vender um troço sério, só vai vender, como é que é o nome? A página de nota de falecimento, pô, porque é pra ser sério. Exatamente, né? Eu adoro Não. agora. E eu falei pra vocês antes de a gente começar, a gente conversando, né? Eu fico no trânsito rindo sozinha. Eu saio da escola ali, deixo as crianças, eu acho que o povo fica olhando pro carro assim, né? Essa mãe ali é louca, né? Rindo sozinha no carro. O Claudinho igual aceita, né? Scientologia, ela como chamar? Scientologia lá do... Isso, é a do Tom Cruise, é a do Tom Cruise. É, Tom Cruise entrou, É o agora Tom não sai Cruise. mais. Não, o cara só... Não tem como sair. Mas tem história na Europa? Eu falo, deve ter uma história, eu A que Europa. perdi. Não, então, é que tem um vídeo do Faustão que viralizou, que Ah. é ele... Que tinha uma provinha, aquelas provinhas de auditório que ele fazia, que o cara corre, cai no gel, sobe no negócio, desce na gangorra, não sei o quê. E aí, quando chegava lá no apertar o botão, era tipo uma charadinha. Daí, eu pergunto, tipo, a pessoa... Eram várias pessoas correndo, aí chegava lá em cima, apertava o botão, daí ele dizia assim, é um país da Europa. Daí a mulher, França, errou! Daí vinha o outro correndo, apertava o botão dele. Fala holandês. Aí a mulher, Itália, errou! Aí veio o outro. Aí, terra dos moinhos de vento, meu. Aí o cara, Alemanha, errou! E no fim ninguém acerta. O cara fala assim, fala todas as dicas e ninguém acertou. E aí isso me viralizou, né? Porque, pô, o cara fala holandês, terra dos moinhos de vento. Na Europa, pô, é a Holanda, né? E aí isso viralizou. Aí eu peguei essa desgraça. E aí agora a Amanda fala um país, é um inferno. Ela fica falando Agora toda séria. todo mundo pegou. É, ela fala, não, é lá porque no Canadá, a Europa. Na Aí Europa. fica. É o inferno. Não, mas eu adorei. Eu acho que foi realmente isso que me fez. Primeiramente, eu fiquei olhando pro lado. Porque quando eu escutei que a Amandinha era jornalista, eu falei, gente, o que eu vou fazer podcast? Eu não sou jornalista e tal. Então, teve essa fase, mas também teve a influência, sim, que eu falei, não dá para fazer, eles fazem um trabalho legal. E de vídeo que está acontecendo lá na Europa, que estou aqui na Austrália, tem tanta gente com histórias maravilhosas para contar. E aí eu falei, vamos, passei a primeira e fui. É isso. Esse é o episódio número 10. Aê! Que legal. Parabéns pela coragem, parabéns. Tá indo muito A bem. Amandinha aplaudiu, viu? Não caiu os braços dela, Claudinho. Viu? Fica só o toquinho, às vezes só comigo. Se fosse eu pedindo aplauso, ela não aplaudia. Não, é que às vezes eu tô passando creme na mão, gravando podcast, passando creme na tatuagem. Brincadeira, agora você tem 2 chatos, Amandinha, eu e o Claudinho. É. Gente, então, vamos lá. A pergunta que eu faço para todo mundo, vou fazer para vocês, e tenho certeza que já saiu lá no Vagas pelo Mundo, no Partiu Mora Fora. Mas eu peguei lá, eu não sou raiz, eu sou lá do episódio 200 pra frente. Né? Por que vocês saíram do Brasil e por que Portugal? Então, porque nós queríamos mais, né? Se a gente queria fazer mestrado, a gente queria viver novas experiências. E eu e o Claudinho tivemos contato com intercambistas, né? Cada um na sua escola. Então, eu recebi uma intercambista sueca na minha casa com 16 anos. Ela ficou 3 meses na minha casa. Na minha escola vinham muitos argentinos, suecos. Recebemos também um turco. Então, eu tinha esse contato com alguns alunos internacionais e eu também queria viver essa experiência, né? Só que durante o ensino médio eu não tive condições, né? Minha família não tinha condições de me mandar para a Europa para fazer um intercâmbio, né? Minha mãe é mãe solteira, professora, não tinha condições. Não. Então, E não é todo mundo, né? Eu lembro que, poxa, eu Era escutava caro, né? assim, na minha cidade, quem era pra Disney com 15 anos eram os mais ricos da cidade. Assim. exato. É, eu nunca fui. Não. Eu fui viajar de avião pela primeira vez com 20 anos, com o Claudinho, quando a gente começou a namorar, né? Então já são 17 anos juntos. E aí a gente começou a namorar e a gente tava na faculdade ainda, os dois, né? E eu fazia jornalismo, ele publicidade. E depois disso nós abrimos uma agência de comunicação e continuamos estudando, né? Então o Claudinho fez uma pós-graduação e depois foi convidado para dar aula na universidade. Então, para ele continuar dando aula e crescer na universidade, na vida acadêmica, ele precisaria fazer um mestrado. Então, só que dentro de Santa Catarina não existe nenhum mestrado em comunicação, né? Então, ele teria que ir para Porto Alegre toda semana, Curitiba. Ou Curitiba. Então, era muito longe, as aulas eram durante o dia, 3 dias por semana. Então, era assim, era impossível, caríssimo também, né? E isso é uma coisa interessante, que no Brasil, o mestrado, normalmente as pessoas têm a ideia de quem faz o mestrado é para ser professor, é para dar aula e tal. Tanto que as aulas de mestrado no Brasil, geralmente é segunda e terça-feira, horário comercial. Então, para quem, que nem a gente, que tinha empresa, tava trabalhando, eu tinha que parar, sair da empresa e ir para aula, né? Tanto eu fiz uma disciplina como aluno ouvinte na Universidade Federal e
no meu caso, também, junto com essa vontade de morar fora, eu tinha muito essa questão do contexto me incomodar demais. Então, eu vou dar um exemplo. Uhum. A gente lá no Brasil, né, passa na televisão que vai aumentar a gasolina, o arroz, sei lá o quê. E esse impacto na minha vida é muito direto, né? Eu sei que aqui fora, no exterior, também é direto, mas lá eu me sentia muito preso nesse aspecto de contexto social, né? E aí eu falava pra mãe, falei, pô, como é que será que é morar fora? Como é que será que é viver em outro país? E aí eu conversava o que me irritava, entre aspas, com as pessoas que iam morar fora, por exemplo, encontrava a Cici lá, estudamos junto, amigo de muitos anos. Ah, mora na Austrália há 200 anos, tá. Daí ela ia pro Brasil passar férias, e eu te encontrava e falei, Cici, como é que é morar na Austrália? Ah, é diferente. Mas, porra, é Os diferente. detalhes, Isso eu sei que é, cara. Eu quero saber Como? o que, que é diferente, por que, que é diferente. E as É. pessoas nunca me davam a resposta que eu queria. Nunca era satisfatório pra mim. Então eu tive Uhum. amigos conhecidos que moraram em Londres, e eu perguntava, é bem diferente e tal. Tá. Aí morou nos Estados Unidos. E aí, como é que é morar lá? É bem diferente, assim. E normalmente quem volta pro Brasil, às vezes vai pra fazer só um intercâmbio ou pra tentar a vida, fica 2 anos e volta às vezes pro Não Brasil. tem a a- vivência, né? A experiência de quem mora. Não tem uma vivência assim mais longa pra contar, não viveu aquilo talvez de forma muito imersiva, às vezes dividia a casa com outras pessoas, Uhum. não tava naquela fase bem da juventude ainda, né, aproveitando a É. vida. E às Poucas vezes contas. volta um pouco frustrado assim pro Brasil e acaba falando mal do país. Uhum. Então também não era aquela experiência que a gente queria, aquela resposta que nós queríamos. É. Então a gente queria viver, Mas né, a nossa própria experiência, E né? aí juntou a é. fome com a vontade de comer, né? Foi a vontade que nós tínhamos de morar fora com a ascensão profissional que o fazer um mestrado e continuar os estudos dentro da universidade proporcionariam pra gente. E aí É. foi isso. Aí eu tive um professor na universidade, que foi meu orientador na graduação, no trabalho de conclusão de curso. E ele era. Daí depois a gente, né, eu era aluno e depois a gente virou colega na universidade dando aula. E um dia aí a gente saiu no intervalo, ele fumando um cigarrinho, não sei o que, ele falou assim, ô, Cláudio, você não vai fazer mestrado e tal? Eu falei, ah, senhor, não sei, eu tô meio assim, né? Dele assim, ó, não faça que nem eu. Faça mestrado e doutorado enquanto você é novo, porque depois você vai ficar velho que nem eu, não vai querer fazer, porque é cansativo, enche o saco, você vai ter outras prioridades. Por que você não faz um mestrado? E ficou com aquilo. Tá, passou uns dias e tal. Aí ele falou, ó, você já ouviu falar na Universidade do Minho, com M de Maria, em Portugal? É que você perguntou de Portugal, né? Aí eu falei, não. Uhum. Ele falou, então, é uma universidade boa na área de comunicação, tal, 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 tal. E Sim. que é parceira aqui da universidade. Por que você não vê pra você fazer um mestrado lá e tal, tal, tal? Assim nasceu Portugal na nossa história. E Aham. pra E cá a mesma viemos em língua, né? 2014. Porque se é para estudar, a mesma língua ajuda, né? Porque todos nós, quando eu saí do Brasil, a intenção era aprender inglês. Então, ia para um cursinho de inglês. Não adicionava muito na minha carreira do Brasil. Mas você queria o mestrado para adicionar na sua carreira. Então, falar a mesma língua facilita muito, né? Facilita. Na E também verdade, tem a na questão... verdade, nós pensamos nos Estados Unidos também, né? Pensamos na Holanda. Eu também vi algumas bolsas de estudo na Holanda, mas os Estados Unidos era muito caro, né? Muito Cara, Uhum. caro e era pra gente tava assim tudo muito muito longe de ser realizável, né? Então, Portugal na época tinha, né, em 2014 tinha um mestrado com um custo bem baixo, né? Uhum. quando comparado com outros países, né? Sim, sim. Comparado com Irlanda, com Inglaterra, com os Uhum. países de língua inglesa, né? Uhum. Estados Unidos. Então, era mais acessível, né? Na época, em 2014. Então, nós pensamos, então vamos para Portugal, porque a gente consegue juntar um dinheiro. A gente ficou um ano, né? Juntando dinheiro, fazendo documentos, fazendo Sim. passaporte, atualizando o RG, fazendo toda a documentação e planejando sempre em silêncio, né? Não contamos os nossos sonhos, nosso Não. plano de morar fora. Outro E quando a episódio. gente contou, foi um choque, né, para as pessoas, né? Mas a gente só contou Imagina. quando já tava tudo certo, né? Sim, sim. E eu não sei como é que é aí, mas ou nos Estados Unidos e Canadá, onde vocês olharam, mas aqui na Austrália, para estudar, tem que ter o IELTS, né? E Uhum. o nível do IELTS depende do que você vai fazer. Por exemplo, eu vim fazer um curso profissionalizante de turismo, porque eu tinha feito turismo no Brasil e eu conheci meu marido na Inglaterra. E daí, quando a gente veio para cá, o mais fácil era estudante de novo. Eu falei, não quero fazer inglês de novo. Não falava bem, mas não queria fazer de novo. Aquelas aulinhas de inglês e tal, já tinha feito na Inglaterra. Aí eu fiz um curso profissionalizante de turismo. E aí tinha que ter um IELTS 6,5, eu acho, a nota. E aí eu passei ali bem assim apertado, né? A sorte que eu tinha feito a prova do IELTS na Inglaterra tinha pelo menos um resultado para aplicar aqui.
Mas eu sei que para fazer uma faculdade ou um mestrado é um IELTS de 9, ou para vir como enfermeiro é um IELTS de 9,5, sei lá. Então, não sei como é que é aí, eu acho. Eles cobraram, assim, ter é português, né? Mas eu acho que no Canadá e nos Estados Unidos ia ter que cobrar um nível de inglês, né? Sim, exato. sim. Até porque... É mais exigente. até por conta do funcionamento das aulas, né? O professor vai dar aula por exemplo, no Canadá fala francês e inglês. Então, dependendo para onde você vai vai ter que... A aula vai ser ou em francês ou em inglês. Então, chega lá e não fala nada de francês, fala nada de inglês, né? Mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que é interessante isso que a gente falou da questão do estudo ser, na época, mais acessível. A gente não pode esquecer da crise de 2007, 2008 nos Estados Unidos, que aqui na Europa bateu forte em 2012. Então, em 2014 ainda, Portugal, Espanha, né, os países do sul da Europa estavam numa recuperação econômica, né? Então, e aí, claro, isso influencia também nisso que a Amandinha falou dos cursos serem mais acessíveis, né? Eles estavam querendo estrangeiros, estudantes internacionais, para poder também se recuperar economicamente. Eu lembro, a gente até comentou os aluguéis eram muito baratos. Tá louco, né? a gente chegou aqui em Portugal, perto da nossa casa, era loja fechada, tudo para alugar, baratinho, tinha apartamento por 200 euros. Entendeu? Tava chamando a galera mesmo, né? Claro. Foi igual a fase da Austrália, que há muitos anos atrás eles davam a passagem de navio para as pessoas virem na Inglaterra. Agora a galera toda quer vir para cá. Exato. E aí eles fase, passam... Né? A gente pega esse momento, né, de recuperação também, que a gente tá falando de 10 anos já, né? E aí, claro, nesses 10 anos, por ser um país também, em termos comparativos com o Brasil, um país muito menor, né? A economia piora muito rápido, mas melhora muito mais rápido também, né? E tanto que de 2016, 17 para frente, Portugal aí explodiu, né? Tem um boom, principalmente no turismo e no investimento estrangeiro. Muitos americanos hoje moram aqui em Portugal, fugiram do custo de vida nos Estados Unidos e vieram para Portugal. E ingleses também que moram aqui, né? Aliás, você chega na Inglaterra e fala de Portugal, eles nem sabem o que é, mas você falar Algarve, eles acham que o Algarve é o país, né? Algarve! Que é a região sul de Portugal. De férias, né? Isso. E muitos têm casa Espanha, aqui, né? Pra eles. Exatamente. Aí eles vêm pra cá e hoje eu acho que eles são já, os ingleses, eu acho que é a quarta ou quinta nacionalidade aqui com mais número de cidadãos aqui em Portugal, né? Mas é isso, eu acho que o contexto de Portugal nessa época, provavelmente se fosse hoje, que a gente estivesse se organizando, planejando para morar fora, eu não sei se Portugal estaria no radar, né? Entendi. E vocês, pelo podcast de vocês, eu vi que vocês moraram na Inglaterra, né? Eu também perdi a época que aconteceu e tal, mas por que aconteceu isso? Por que vocês foram para lá? Então, em 2014, viemos para Portugal, eu entrei no mestrado, fiz 2014 a 2016. Em 2015, a Amandinha entrou no mestrado, então de 2015 a 2017. E aí, em 2016, quando eu termino o meu mestrado, no dia da defesa da dissertação, eu fui selecionado no doutorado. E aí, então, eu emendei o mestrado no doutorado. Mais 4 anos. Mais 4 anos. Lá. Isso. Não, foi aqui o doutorado. Foi aqui. Só que ele tinha a possibilidade de fazer uma formação no exterior, né? Então ele podia escolher... Ficar como um investigador numa outra universidade, em qualquer lugar do mundo. Né? Por 6 meses. Então nós pensamos no Canadá, pensamos na Inglaterra, mas a Inglaterra ficaria muito mais próxima aqui pra gente, né? Por conta da mudança. E a gente aí nisso, 2016, então, que eu emendo ali o mestrado no doutoramento, e em 2017 a Amandinha termina o mestrado grávida da Aninha. Então eu já estava no primeiro ano do doutorado, a Amanda terminando o mestrado. E em 2019, quando a gente tem essa possibilidade, por conta do doutorado, de morar na Inglaterra, a Aninha tinha 1 ano e pouco. Era bebê. E a gente tinha 2 cachorrinhas. Então, assim, mudar pro Canadá com uma tropa toda atrás não ia ser fácil, né? Então a gente foi por eliminação, né? De tipo, a gente queria viver num país de língua inglesa também, para ter mais imersão na língua e na cultura. Tá, Canadá. Pra mudar com todo mundo não vai dar. Eu amo inglês, né? Eu adoraria morar num país de língua inglesa, então foi uma experiência incrível. Foi. Assim, foi uma experiência incrível. E como eram só 6 meses também, a gente até pensou, né? Pô, se for pro Canadá, 6 meses é pouco tempo, né? Porque nessa fase do doutorado, a pesquisa poderia ser de até 180 dias, então 6 meses. Então eu já sabia que dia que a gente tinha que voltar. Então não podia ser. Aí volta a história de ser muito complicado, que a gente falou do podcast. Se fosse muito complicado, eu não teria feito, né?
Ainda bem que foi, nem não olhou pro lado, né? Ah, não, tem que ser. E foram só 6 meses? Só E 6 você meses. Só voltaram 6 6 meses. meses e vocês não quiseram ficar e tentar, Não. tipo, a vida lá e tal, e Não, ficar? não. Eu Não, a pergunto. gente não podia, né? A gente não podia, a gente tinha que retornar, né? A gente tinha que retornar porque o Eu tinha Claudinho bolsa de estudos tinha aqui, né? bolsa de estudos e Ah, tinha um entendi. contrato aqui para terminar o doutorado. Isso. Então, e a gente não tinha cidadania ainda europeia, né? A gente tinha que esperar os 5 anos morando aqui em Portugal para solicitar a cidadania portuguesa por tempo de residência. Então, só depois disso que a gente poderia escolher um outro país para morar na União Europeia, mas a Inglaterra também não faz mais parte da União É, Europeia, né? Então, recentemente, teria né? que 2018, Não, o recentemente. referendo foi em 2016, mas Aham. o oficialmente foi em 2020. Ah, entendi. E aí Porque saiu eu de ia verdade. eu escuto vocês falando e eu queria perguntar isso, como é que isso aconteceu? Porque foi para lá que eu fui primeiro. E eu Uhum. sempre tenho, eu fui com um programa de 6 meses, daí eu resolvi estender, que eu tava gostando muito. E depois eu estendi por mais 6 meses, eu acho que no 9º mês ou 10º eu conheci o Dan, que hoje é meu marido e tal. E eu tinha mais tempo lá. Então, daí a gente veio na verdade, para a Austrália pro casamento da irmã dele. E daí o resto é história, né? Tem que voltar lá no nosso episódio. Mas eu sempre fico esse gostinho, assim, né? De Uhum. como seria se eu tivesse morado na Inglaterra. Porque foi a minha escolha. Quando eu fui numa agência, foi a Inglaterra que eu escolhi. É o inglês que eu queria aprender. E a viver na Europa ali, né, gente? Você pega um trem, tá em Paris. É. E aí pega rapidinho um voo da Ibéria ali, tá na Espanha. Então Exatamente. fica sempre esse gostinho assim, mas como seria, né? Mas a gente tá aqui agora. Então por isso que eu queria perguntar pra vocês, se vocês Uhum. não tiverem essa vontade de ficar lá também. Então, assim, também, o que que acontece, né? A Mandia sabe, a gente sempre fala isso no podcast. Eu sou apaixonado por Portugal. Uhum, É um país que eu tenho, primeiro, muita gratidão e muito amor mesmo. Gosto de Portugal, de verdade. Amo. uhum. É um país que eu amo. Aí vão dizer, mas tem muito defeito. Ah, bom, mas todo mundo tem. Né? E se eu quisesse o país perfeito, eu fundava o meu, né? Então, assim, Sim. eu acho que a parte da gratidão que eu tenho por Portugal é porque desde que a gente chegou aqui em 2014, foi um país que me deu oportunidades que em 10 anos agora, mas quando a gente chegou, em 5 anos, vai, que eu não tive em 31 anos morando no Brasil, né? Sim. diz tudo, né? De estudo, de lançar meu livro, inclusive de trabalho, né? A vida inteira, né, desde que chegou aqui, sempre trabalhou na nossa área, Mas né? não em empresa. Assim, trabalhou em empresas pouco tempo, né? A Sim. gente, a Uhum, gente teve que ser empreendedor aqui em Portugal também para uhum, conseguir sobreviver, né? Porque aqui o mercado de trabalho é muito diferente, Ah, sim, né, da sim. Inglaterra. Então a gente sempre fala, né? Para quem nos pergunta, qual país eu escolho para morar fora, claro que a Inglaterra tem muito mais oportunidades, bons salários, assim como a uhum. Irlanda, né? Só que aí depende de que fase da vida você está. Exatamente, Né? por Sim. Nós, isso nós já É, viemos morar fora mais velhos, né? Eu tinha 27 e o Claudinho 31. a gente era sim. casado, né? A gente já era casado, já tava pensando em ter filhos, né? Eu tive filho, a gente teve filho com 30, né? Eu tinha 30, o Claudinho tinha 34. Então, assim, depende muito da fase que você tá É por vivendo. isso que Sim. geralmente quando perguntam pra gente, qual país que eu devo morar? Daí pergunta, mas você quer morar pra quê? Né? Porque Isso, é. a pergunta é, É. quero ganhar dinheiro. Ah, não. Aí a gente não indica Portugal, os Não. países do sul da Vai Europa. demorar, Espanha, sim. Não. Itália, Porque tem não. Ah, gente não, que mas eu quer quero ganhar e qualidade de voltar, né? vida. Sim. Não, mas eu quero qualidade de vida. Ah, bom, aí sim. Aí você É. quer qualidade de vida, que era o nosso caso também, né? Uhum. É. E tem umas duas coisas que eu anotei aqui, que escutando o podcast de vocês, eu falei, gente, mas me explica isso direito. Uma delas é que vocês foram num show, eu acho que foi no show da Sandy, né? E vocês pararam o carro e tal, e a pessoa pede. Foi só a Amandinha que foi. E vocês. E eles têm. Como chama? Guardador de carro, né? Pedindo. Tem isso aí? Porque aqui não tem, na Inglaterra não tinha. E uma das coisas que eu mais. Não, tem várias, né? Se eu fizer uma lista. Mas uma das coisas que eu mais gosto de não me preocupar é com isso, porque eu me irritava de um nível que eu não consigo explicar. Ir pra faculdade, você tá atrasado e tá, e o moleque não vai me dar, não? E aí você sabe que se você não dá, o carro vai estar arranhado e tal e tal. Uhum. Mas tem isso aí também? Ah, Aqui tem. tem, mas eles não vão fazer nada com o teu carro. Às vezes, Ah, o Depende. máximo passar o peru na maçaneta, aquela coisa normal, né? Cuspir no espelho. Coisa normal, né? Quem nunca? tá, Não, assim, entendi. tem. O que que acontece? Aqui é diferente do Brasil. No Brasil, você chega pra estacionar, o cara só falta ele estar com o uniforme da prefeitura te cobrando.
Ele é o Não, mano e tem mendigo. uns Aliás, que uma tem, né? vez... Aquela coisa laranja. Eu falei, agora pronto, é oficial Pronto. a chatice. Isso. Eu lembro que uma vez eu dei umas moedinhas pro mendigo lá em Blumenau, lá no Brasil, o cara olhou assim, não, tipo, me devolveu. Tipo, não, pô, R$1, não, né? Tá É. precisando mais que eu. Era 25 Ai, centavos. gente, 25 são donos centavos? da rua, Ele né? pegou, tipo, não, pode pegar de volta. Porque lá no Brasil tem muito isso, essa retaliação, né? Se o cara não paga ali, o cara já arranha teu carro, não sei o quê. Aqui não, aqui o mendigo chega ali, né? O tio mendigo não, o tio guardador de carro, é uma profissão. Sim, Né? O cara profissão. já é um profissional reconhecido do mercado. Aí você chega ali pra parar o carro, o cara, tipo, você dá a moeda antes. Lá no Brasil é depois, né? Senão o cara não vai estar ali. Aqui não, aqui é antes. Aí esses dias, por exemplo, eu fui no centro e aí eu fui estacionar o carro e tava o tio lá. Aí eu, Sim. putz, não tinha moeda. Que tem uma pessoa que eu não vou dizer quem é, que eu não gosto de ficar falando nome, acusando, né, as pessoas que a gente casou e tal. Que ela não pode ver uma moeda que ela pega pra ela, entendeu? Até a caixinha dos sonhos. Ah, eu gasto, né? Roubou a não caixinha Fala, dos gata, eu sonhos. já ia perguntar se coloca naquela. Aqui as crianças colocam no coisa, né? No cofrinho, né? E aí não acha a não, moeda. ela... Quando vai lá, o cofrinho pesado. Não, eu gasto, Vai eu gastar. gasto. Tomando um cafezinho. Isso, aí eu fui pagar o mendigo, não tinha. Pensei, puta merda, aí tá. Aí saí de lá, como eu tinha aquela missão marido. Ó, tu vai no centro, já pega sabonete, pasta de dente, compra não sei o quê, desentupidor de pia. Eu falei, não, beleza. Aí eu fui na lojinha comprar, já dei uma notinha a mais pra tia me dar uma moeda. Quando eu voltei, o mendigo já não tava. Então eu economizei, deixei pra próxima, entendeu? Sim. Aí, Mas é que eles não ficam cuidando do carro, né? Eles Não, só pegam a só moeda passam e os carrinhos e vão tal. embora. É. Eles vão embora. É mais ou menos pedindo mesmo, né? E Isso, uma mas é de outra boa, coisa. assim. O que foi? Não, é de boa. Eles É não de são boa. aquela agressividade do Brasil, não é. Não, não. Sim, é máfia, né? O Brasil é máfia. Nossa, gente, me irritava muito, muito. E insegurança. A última cidade que eu morei foi Belo Horizonte, né? Eu cresci no interior de Minas, mas eu fiz faculdade em Belo Horizonte. E tava violento já, assim, no final. Não sei como tá hoje, né? Mas se você não paga, é certo que vai arranhar o carro. E você não tinha, você quase ficava ali pedindo, pelo amor de Deus, pro menino não arranhar o carro. Falei, eu arrumo um jeito de trazer na volta. Isso realmente me incomodava muito em outras coisas também. Mas a outra coisa foi recente, agora achou nos últimos podcasts que você me falaram que ninguém ajuda. Na época do Brigadeiro. Foi hoje ou foi ontem? Ou Ah, essa foi semana? outra, do Do Brigadeiro. Teve a da Marie também, da cachorrinha. Teve da Marie também. Nossa cachorrinha tá idosa, né? Aham. E ela tá com problema no coração e teve uma convulsão. E nós levamos ela correndo pro veterinário. Tadinho. Claudinho foi dirigindo assim, correndo, eu fui com ela no colo, e aí cheguei lá, entreguei, falei, acho que ela teve um infarto, né? Ou uma convulsão, ajuda. Entreguei ela, sentei na E recepção. a enfermeira pegou ela e levou lá pra dentro, pra salvar, né? Sim. E a Amanda ficou sozinha, eu tentando estacionar o carro. E a Amanda sozinha na recepção ali. E aí eu chorando. Tinha assim, ó, umas 6 pessoas sentadas. Ninguém me abraçou, ninguém me deu um Ninguém copo de fala nada. água, ninguém me consolou. E eu soluçava de chorar. Gente. E ninguém me acolheu, assim. Isso na Inglaterra também aconteceria, né? Porque na Inglaterra ninguém fala com ninguém também. E a Inglaterra é meio assim, eu acho que eu meio que esqueci, né? São 16 anos. Mas pra quem É tipo não Curitiba, escutou... assim, sabe? Quem é de Curitiba tá nos ouvindo, é tipo isso. Eu fiz minha Ninguém fala. Será que é especialização. o frio? Eu estudei Gela um ano coração. e 2 anos em Curitiba, não consegui fazer um churrasco com a turma. Não, Sério? sério. Deve ser o Tem até frio, aquela né? piada, né? Que o Diogo Portugal, sabe aquele comediante? O Diogo Aham. Portugal, ele fala, né? Sim. Que ele é de Curitiba. E ele fala que diz que um dia o curitibano chegou em casa e pegou a mulher dele com outro na cama. Aí sabe o que ele falou? Não falou nada, porque curitibano não fala com estranho, né? Então, tipo, segue a vida, Não entendeu? conheço, né? Não conheço, deixa. É. Mas para quem tá ouvindo a gente aqui não sabe da história do Brigadeiro, é que a Amandinha e o Claudinho, né, estavam estudando e tal, fazendo um mestrado, e aí eles queriam, né, arrecadar uma grana e fazer uma renda assim. Começaram a fazer brigadeiro, como a gente fazia na faculdade, né? Quantas pessoas Isso. faziam brigadeiro na faculdade? E todo mundo comia assim, era quem você tinha que reservar. Não sei na faculdade de vocês, lá em Aham. Belo Horizonte, Tinha na tinha que minha, reservar. Eu aham. quero na sexta-feira, até eu quero 2. Isso. Porque Aham. acabava super rápido. E E daí todo mundo vocês comprava, né? Todo mundo todo mundo comprava. todo mundo Claro. comprava. E Uhum. daí vocês fizeram, né, 70, 80 brigadeiros e ninguém comprou. Não. Ninguém. Não, isso até é legal, porque assim, o que Não é aconteceu? A gente engraçado, fez eu um planejamento. A gente fez um planejamento pra ficar 1 ano sem precisar trabalhar aqui em Portugal quando a gente veio. Sim. Então a gente tinha o dinheiro de 1 ano pra ficar deitado, dormindo, fazer o que quiser. Tá. Só que a gente veio com 2 cachorrinhas e a Maluzinha, que já faleceu, ela ficou muito doente logo que ela chegou aqui.
E aí a gente teve que gastar muito dinheiro para salvar ela. Pra você ter uma ideia, na época, a gente só o que ela gastou para salvar ela de cirurgia, colírio, não sei o que, deu uns 2.000 euros. Pra mais até. É veterinário aqui Isso, também é caríssimo. E aí... Isso era nossa despesa para 2 meses na época, em 2014, né? E Imagina aí, o em que reais, né? Vezes 4, sei lá quanto tá agora. agora tá Agora tá 5,5. Compra uma clínica 5,45. veterinária. Agora tá 5,45. Na época Isso. era R$3,12, né? O euro. Imagina. E aí, por conta desse evento, né? Que é o tal do cisne negro que eu falei lá no podcast, Sim. que é aquela coisa que você não espera, aconteceu, a gente salvou ela, beleza? E aí a gente pensou, vamos ter que fazer alguma coisa, porque Alguma coisa. encurtou o tempo de ficar de folga. E aí a gente pensou em fazer brigadeiro. Falei, vamos fazer brigadeiro, tem um monte de padaria aqui A gente perto. começou a mandar currículo, ninguém chamava, então É. a gente no início a gente tava assim, perdido, né? O que Porque ia era fazer, né? isso, e era aquele pós-crise ainda, né? Então não tinha Sim. emprego e tal. E aí a gente resolveu fazer brigadeiro. A Amanda é uma doceira de mão cheia, faz uns bolos bons. Falei, Amanda, faz uns brigadeiros. Imagina isso aqui na Austrália, porque quando eu escutei, eu falei, gente, a minha irmã veio pra cá no passado, te cortando rapidinho, e ela falou, eu quero ganhar o dinheiro e tal. Ela começou a fazer empada, mas não tinha pra quem queria. Ela tava fazendo assim, nem vou falar um valor, mas sei lá, ganhando uns $500 por semana. Porque aqui, assim, tudo que você faz, né? Eu acho que não tem pessoas assim, não tem essa mão de obra, não tem a pessoa na feira fazendo as coisas. Hoje tem mais ou menos a feira de frutas, aí tem uma pessoa lá fazendo um bolo, mas é sempre da América do Sul, assim. E então, quando vocês falaram hoje, eu falei, gente, mas devia, né? É o sabor brasileiro, vamos Não. comprar e tal. Eu acho que é da personalidade deles, então, né? E outra, eles E têm. eles não gostam muito É. de brigadeiro. A gente foi descobrir isso também depois, né? Pra eles é muito doce, muito doce. E aí isso entra muito a questão da cultura, no sentido assim, ó, por exemplo, no Brasil, tudo que a gente come, no geral, ou é muito doce ou é muito salgado. Então, por exemplo, você vai comer um pastel de frango na feira, você vai ter que tomar 2 litros d'água atrás, porque o frango é salgado, o pastel é salgado, até o óleo é salgado. Tipo, é salgado, entende? Tipo, tanto que o nome, salgadinho, né? A gente compra salgados. Salgado. E eu lembro que a última vez que eu fui no Brasil, primeira, né? E última, depois que eu vim morar aqui, que foi em 2020, eu fui numa padaria lá comer um pedaço de bolo, nossa, tinha que tomar uma jarra d'água, porque é doce, é muito aqui doce. em Portugal não. Aqui em Portugal, em média, eles comem 35 quilos, né? Aqui a média anual de consumo de açúcar per capita, né, por pessoa é de 35 quilos por ano. No Brasil é de 70 quilos. O do Brasil, gente, a gente faz doce com leite condensado e põe açúcar. Isso. E Nescau ainda. E Nescau e mexe açúcar. Isso. As pessoas aqui não entendem também. Não. Quando a E aí, gente pra eles o sabor é muito intenso, entendeu? É muito doce. Porque aqui, por exemplo, você vai comer um pastel de nata, o pastel de Belém, né? Que Sim. aqui a gente tem que falar pastel de nata, porque o pastel de Belém é uma marca, né? E aí você vai comer o pastel de Belém, você come 50 pastel de Belém, porque não é doce, entendeu? Que nem o nosso doce. Então eu entendi isso, mas eu falei, gente, mas como assim as pessoas não ajudam, né? Porque Não. a gente. É porque as pessoas também não têm aqui, né, Cici? As pessoas aqui, elas têm um salário muito menor, né? Hoje o salário mínimo em Portugal é 820 euros, né? Metade vai pro café, a outra metade pro cigarro, acabou o dinheiro. E as pessoas gastam dinheiro na padaria tomando um cafezinho, né, todos os dias. Então, um cafezinho custa em torno de 80 cêntimos a um euro. 90, 90, 1 euro, depende do lugar, né? Se o lugar é mais chique, é 1 euro, né? Se é um lugar mais simples, 75 cêntimos, 80 cêntimos. Então, as pessoas não têm para gastar em outras coisas, né? Muitas pessoas ganham um salário mínimo. Quase 1 milhão de portugueses ganham um salário mínimo. E vivem com isso, né? E vivem com isso. E quem ganha mais do que isso, a média é 1.200 euros, né? A média salarial em Portugal, de todas as profissões juntas. Um médico aqui em Portugal começa ganhando 1.500 euros, né? Então, é muito diferente Por mês. É muito diferente, né? De outros países europeus. Por isso que, inclusive, o ano de 2023 foi o ano em que mais jovens emigraram aqui de Portugal. Mais jovens portugueses com formação superior, a maioria saíram daqui. Inclusive, hoje em dia, né, Paris está sendo chamada de a segunda capital portuguesa. Sim. Tem mais de 200 mil portugueses morando em Paris hoje. Né, porque vão em busca de melhores salários, de melhores condições de vida. Né? A gente conhece pessoas aqui... tem um casal de amigos nossos, inclusive vão ser papais em breve, que ele é engenheiro mecânico. E ele trabalhava aqui numa multinacional em Portugal e ganhava 1.200 euros por mês de salário. Engenheiro mecânico. Sim. Já tinha alguns anos de experiência e tal. Recebeu uma proposta da Inglaterra para trabalhar numa montadora de veículos mundial.
o salário de entrada era 3.500 libras. Olha a diferença. Aí, você acha que ele tá onde hoje? Exato. Entendeu? Mas ainda com tudo isso, o poder de compra de Portugal ainda é melhor que o Brasil, né? Ah, sim, 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 Vive sim. melhor. Só que da Inglaterra é mais ainda. Quando nós É, moramos na Inglaterra, a gente pôde comparar esses 3 países que a gente morou, né? Portugal, sim, Inglaterra e Brasil. Brasil. E na Inglaterra, o poder de compra ainda é 3 vezes sim. mais do que É, Portugal, né? Assim, é Isso. muito maior porque comparado com o salário, né? O salário mínimo, sim, quanto que uma pessoa ganha e quanto que ele paga nos produtos, na gasolina, né? Num sim. quilo de arroz, num litro de leite. É. É Eu completamente trabalhava em diferente. restaurante lá. E a maioria dos garçons, assim, pessoal que já estava lá mais tempo que eu, tinha Mercedes. Chegava no trabalho de Mercedes. Eu falei, gente, mas como Uhum. se no Brasil isso nem o Nossa. dono do restaurante? Só que aqui em Portugal, o que nós preferimos, assim, o que nós gostamos mais é que, claro, o clima, né, muito melhor que na Inglaterra. Tem Sim, mais dias de sol por ano, principalmente para quem escolhe o sul de Portugal, né? O sul de Portugal tem bastante Sol. sol, né? 300 dias em média de sol por ano. E a comida é muito, muito Ah, melhor. Aqui em Portugal é uma comida muito mais saudável, tem muitos frutos do mar. Todo sim, restaurante que você vai tem uma sopinha de entrada, né? sim. não, sempre tem salada, Inglaterra né? Tem broa de é, milho, né, de entrada, um pãozinho de entrada, azeitonas, azeite. Então, Isso foi uma das peixes, coisas, né? isso que eu ia dizer, isso foi uma das coisas que pra gente, assim, pegou bastante na Inglaterra, que é a questão dos produtos frescos, né? sim, Tipo, aqui, sempre que você for num restaurante, vai ter a opção de coisas frescas. Então, vai ter Uma salada, que o salada. cara fez na hora, vai ter um peixe que foi pescado hoje de manhã, tipo, sim. é tudo fresco. Na É, Inglaterra, a gente sentiu muito a questão de ser tudo frito e é. tudo parece meio Fish and chops. industrializado, assim, Fish and sabe? chops. Isso, exatamente. E você, Claudinho, falou que sempre gosta de chegar num lugar, ir no supermercado, ver como Eu eles gosto. vivem e tal. Você foi naqueles supermercados da Inglaterra de tudo de latinha? O supermercado inteiro é tudo de latinha? Fui. Milho, Aquela. ervilha, tudo. Eu falei, gente, Tudo. olha, não tinha outra coisa, não tinha um Não. tomate, outra coisa. O E tem supermercado um que é só inteiro de latinha. congelados também, né? Tem um mercado também que é só de Sim, coisas congeladas. É É, uma tem, marca disso, né? é. tem até como chama? Harrods, né? Aquela loja caríssima de Uhum. Londres. Tem a parte só de congelados lá também de Tem. comida. Isso era outra coisa que a gente percebia, por exemplo. é, eu fiz essa associação direta depois de morar na Inglaterra. Por quê? Porque eu sei que vai parecer uma coisa óbvia agora que eu fiz cheguei nessa conclusão, né? Mas a gente fala, porque os americanos são mais gordinhos e tal, não sei o quê. Sim, Claro, que quem que chegou lá primeiro? Os ingleses. Daí você vai na Inglaterra, os tios são gordinhos também. Né? Eu é. lembro que a gente ia numa loja porque aqui em Portugal eu tenho quase 1,90 m e Uhum. 120 quilos. Então eu sou um cara grande. Eu entro no shopping, que é o Shrek entrando, todo mundo fica me olhando. E aí eu vou numa loja, promoção da Zara. Na Zara não Uhum. entra nem o sapato no meu pé. É uma desgraça, porque a galera normal é menorzinha, não sobra número, não tem número grande. Vai na Aí, Inglaterra, tem tudo. nossa, eu fui na Inglaterra, tem uma loja lá, uma rede de lojas que vende todas as marcas, chama TK Uhum. Maxx, né? Meu, E cheguei aqui lá na também, loja, pequena. putz, é legal pra caramba. Aí cheguei lá na loja, lá, tem camiseta, ó, vou experimentar. Porra, tinha camiseta que dava pra vestir um corcel, bicho. Meu Deus. Ó, lá tem XXXXX. É, isso, é 4X. Jesus na causa XL. Tipo, tu É, pode comprar e vestir o teu apartamento, entendeu? Eu pensei, sim. lá eu usava M. Falei, fechou, é o país que eu quero pra mim. E aí, essa questão deles serem gordinhos, tu falou de mercado, eu lembro que me chamava muita atenção duas coisas. Quando a gente morou lá em 2019, já vão 5 anos, Uhum. quase. Que é o fato de ter muito gordinho, todo mundo é Uhum. gordinho, né? Não tem a galera caminhando na rua, fazendo exercício, correndo, não No vi, no interior a frio, gente tá não. no pub, É tudo no frio, não pub. dá. Então, gordinho, eles metem boia. E boia. Tinha uma vizinha nossa da frente, da nossa casa que a gente morou. Batata, batata, batata. 7h30 da manhã, a gordinha já tava com a lata de coca, levando as crianças pra escola, tomando uma lata de coca, cedo Sim. já. mas o que eu gostava na Inglaterra eram os parques, assim, os lugares Sério? para a natureza. Não imaginava que a Inglaterra tivesse tanto lugar lindo, né? Parques Paisagens, naturais, né? parques naturais. Então as pessoas fazem muito trekking, né? Muitas caminhadas no meio do mato e em parques. Eu acho muito legal Muito isso. legal. E tem Cavernas, regiões só para isso, né? Eu morei muito lindo. eu morei em Grasmere, que é ali na região de Windermere. Não sei se vocês, o que que era Uhum, mais perto lá, sei lá. Eu passei por Leeds, aquela região lá. É no uhum. norte da Inglaterra. E Uhum. o Mer significa lagos. Então são vários lagos. Então as pessoas vão fazer trekking nas montanhas e você vê todos os lagos de lá de cima. Daí eu Legal. trabalhei num restaurante, num hotel que chamava The Wordsworth Hotel.
que era de um escritor que tem lá. E assim, o hotel parecia aqueles filmes que a gente assistia, né? De história e tal. Uhum. Que só tem aquele hotel na vila, information center, um pub, e as pessoas vão pra curtir aquilo ali, a natureza mesmo. Eu não imaginava isso da Inglaterra, né? Eu também Que é não, eu mais também A não. gente longe morou muito daquilo ali. perto Nós, do Peak District, né? nós moramos entre Nottingham, né, que é a Uhum. cidade do Robin Hood, E Sim. Sheffield. e Sheffield, que é uma cidade maior, já é de 1 milhão de habitantes, aí tem vários shoppings e tal, Sim. que é a cidade do Simply Red, né? E, Tá falando do que, Simply e Red. do time de futebol mais antigo do mundo. E aí nós estávamos muito próximo Qual do que é Peak o time de District. futebol mais antigo do mundo? É o Sheffield Futebol Clube, sei lá o quê. Aham. Foi em Sheffield que é o primeiro clube da história. Tem 500 anos o troço. Eu fui no Manchester United, aí tem uma área só reservada pro Pelé, né? Achei tão bacana É, aquilo. cara rei, né, mano? E É aí um no Peak rei. District tinha assim muitos palácios, muitos lugares lindos para visitar, e é completamente diferente de Londres, né? Londres a gente ama para Aham. visitar, a Legal. gente é apaixonado por Londres pela arquitetura, pela vibe, né? Uma vibração assim da Tem cidade. Eu acho história, né? a Em Muito. atmosfera da Portugal também cidade eu acho tem, mas aqui não incrível. tem. Eu acho É. incrível a atmosfera da cidade, mas nós moramos mais no centro da Inglaterra. Mas a gente pôde viajar muito na Inglaterra, Ah, sim. porque a Uhum. gasolina era E eu barata. fui de carro, né? Era É barata, tudo era mais barato que perto, né? Portugal. O Claudinho foi de carro, né? Foi É. com as nossas cachorrinhas, que pra ir pra Inglaterra não dava pra levar de avião, né? Como pessoa física, tem que ser uma empresa que leve, então a gente optou em ir de carro. Como a gente ia ficar 6 meses, daí já ia estar de carro, não tá Tá de perto. Então o carro, né? Claudinho foi 2 dias viajando pra Inglaterra, né? É. Deu 48 horas de viagem Uau. e dormiu uma noite na França, né? Em Bordeaux. E aí depois atravessou o Eurotúnel e subiu Aham. a Inglaterra toda até o centro da Inglaterra. Então a gente Aham. ficou 6 meses de carro lá e a gente pôde viajar muito. Porque Uhum. também a maioria das estradas não tem pedágio. Aqui em Portugal é muito caro Muito para Não, caro. é. viajar. E Aqui, não aqui em acaba, Portugal é né? caríssimo o pedágio, assim, pra gente ir Sim. do norte de Portugal até o Algarve, a gente gasta 100 euros só de pedágio. É É muito Isso. caro. caro ir de As volta. pessoas Então, não assim, viajam, né? É. na Inglaterra, isso foi uma grande vantagem, assim, porque a gente pôde ir pra Escócia, Com o de detalhe, Sim. né, carro. Cici? Com o detalhe que eu levei o carro de Portugal para Inglaterra, ou seja, lá eu estava dirigindo do lado errado. Aham. Porque lá É. é mão inglesa, né? E o meu É mão volante igual era do aqui, outro né? lado. Aqui é mão Exato. inglesa também. Exatamente. Só que imagina que o meu carro era tipo normal, né? Não o É teu mais normal, o complicado nosso. ainda, porque lá, aqui troca tudo, né? É complicado, mas Exatamente. pelo menos o volante tá do outro lado, aí você só transfere assim o cérebro, fala, agora vai funcionar. Só espelha o negócio. Mas não acaba, né, as cidades. Eu não sei se vocês foram muito longe. Quando vai pra Escócia, sim, mas de uma cidade pra outra, não acaba. É aqueles murinhos, Não, é murinhos, Não, verdade. uma casa, muro, muro, casa, Isso. muro, muro, não, assim, é Não, por nós todo fomos o pro país, país de né? Gales, fomos pra Londres, descemos, subimos, fomos pra Newcastle, pra Pra, Durham, pra Matlock, a cidade Edimburgo. Edimburgo. As cidades que a gente mais gostou na Inglaterra foram Durham, Uhum. Matlock, do Peak A District, York. York, né? York. York também no norte, muito Na linda. Escócia, Ah, vocês foram na ilha de Skye? Island of Skye? Não, não, a a gente gente só foi pra Não. Edimburgo. Edimburgo e algumas praias ali em volta. A próxima vez que vocês forem, vocês têm que ir na Island of Skye, que tem o Castelo MacLeod. E a gente foi lá para conhecer. O meu sogro casou lá, ele casou de novo, tem uma esposa Que nova. legal. Em 2012, a gente foi casar lá. Ele foi casar lá. E a gente foi pro casamento. Meu marido vestiu o Que kilt, legal. né, da família. E a família é a mesma, mas vai lá para trás. Ninguém conhece ninguém. Ô, Cici, é verdade que põe o kilt e não usa cueca? Né? Eles todos fizeram essa brincadeira. E ele e os amigos, os australianos, que o australiano é igual brasileiro, né? Cheio de graça. E eles vão experimentar o kilt porque tem que alugar. Aí você fala qual que é a família e tem as cores diferentes para cada família. E eles Olha. fazendo essas brincadeiras aí, que é saia, que usa sem cueca. O pessoal Não não fica gostou, com o não. badalo pendurado? Na Eu acho que loja ele de ficava aluguel, eles não batendo gostaram. sino. Como que é? É, já me falaram que kilt é sem cueca. O cara faz, parece o badalo, parece a catedral batendo sino. O que é isso, gente? Mas é pra quem nasceu lá mesmo, viveu a vida inteira, né? Os escoceses. O príncipe Né? Charles usa, pô. Eu não sei como, no frio. Não, foi no Frio. verão, em agosto, mas um frio toda a vida. Mas Nossa, foi a bem gente pegou um legal. casamento lá onde que era a cidade? Era Birmingham? Não, Que eram as criancinhas. Meu, porque lá na Inglaterra faz as 4 estações do ano no mesmo minuto, né? Então, tá. Aí a gente tava no centro da cidade, tava rolando um casamento. Daí mandou, que legal, vamos ver o casamento, isso aqui. Coitadinha, as gringuinhas loirinhas, inglesinhas, um
frio de rachar Mas com não as é crianças com a frio, boca não, que é roxa. verão. É Não, frio era pra verão, mas as crianças tudo peladas, assim, de Não era vestidinho. verão, era abril, logo que a gente chegou, era março, abril. Ah, É, então E elas né? as estavam com crianças com os frio beiços também, então. roxos no casamento. Coitadinhas das miserávinhas. Tadinhas. É, mas não, mas que legal. Outra pergunta que a gente pode falar aqui por horas, né? Vou querer vocês de novo. Não. Mas uma outra coisa que eu queria saber, vocês têm, o que que vocês fazem? Vocês têm um day job? Aqui na Austrália fala assim, né? O fulano tá trabalhando de casa, ralando todo dia, aí fala assim: "Você tem um day job?" Esse é o meu day job, animal. Mas vocês Nós trabalham temos o com o quê? site. Vocês Nós têm um temos site. o site Vagas pelo Mundo, né? O podcast Partir Morar Aham. Fora, o nosso canal no YouTube, né? E também eu faço uma assessoria de currículos para o exterior. Então, eu faço currículo em inglês, currículo em português, carta de motivação, LinkedIn. E também nós temos mentoria para quem quer morar fora e conversar com a gente e esclarecer dúvidas, assim, qual país Aham. a gente escolhe, como que é Portugal, qual a melhor cidade para escolher. Também fazemos essa mentoria para alguns seguidores nossos que nos pedem, né? E a gente atende com o maior carinho. Mas é claro que o nosso trabalho principal é o site durante todo o dia. Ah, que legal. Então, vocês estão vivendo o dream, né? Que é trabalhar de casa, fazendo o que vocês gostam, né? Exato. O Exato. que não significa que seja fácil, né? Mas sim, é o Day que a gente job. gosta. Não, porque muita gente acha isso, né? Que nem, por exemplo, eu lembro que há não muito tempo alguém falou assim, eu tava jogando, eu jogo poker com a quinta-feira, né? E Uhum. aí, daí tava conversando aí das pessoas que jogam poker comigo lá, falando assim, pô, tava vendo lá o YouTube de vocês, nossa, pô, tua mulher fala bem, né, cara, no vídeo e tal, não sei o quê. Daí, pô, porque não é fácil e tal, não sei o quê. Daí eu falei, mas é a profissão dela, né? Tipo, ela é jornalista, ela teve, É. né, estudou falar bem, né? Teve a preparação para falar bem, né? Que nem, por exemplo, quando a gente, todas as artes, a parte gráfica, né, sou eu que faço. Ela fala, mas Uhum. pô, você faz bem, né? Mas claro, eu me formei nisso, né? É a minha É. formação, entende? Então, assim, É. e digo isso por quê? Porque quando às vezes as pessoas associam, né, por exemplo, sei lá, tem uma profissão, motor de caminhão, e tem um canal no YouTube. Você fala, então Aham. ele é gerador de conteúdo. Não, ele é caminhoneiro que faz vídeo pro E YouTube, né? No facilitou nosso falar sobre caso, isso? é a nossa profissão, né? Nós somos É. profissionais de comunicação. A gente se formou nisso, se dedica. Eu fiz graduação em publicidade e propaganda, Sim. especialização em comunicação, mestrado em comunicação, doutorado em comunicação. Então, assim, a nossa vida é E comunicação. aqui em Sim. Portugal, a nossa história começou assim, né? O Claudinho chegou em setembro de 2014 e eu cheguei em outubro de 2014, né? Com as nossas duas cachorrinhas, 40 dias depois do Claudinho. E aí, em janeiro, a gente já começou a viajar, né? Desde que nós chegamos, conhecer o país, né? Onde nós estamos, né? Então, Uhum. começamos a viajar aqui dentro. Muitas vezes de ônibus, né? Porque a gente não tinha carro ainda. E logo em janeiro, né, do outro ano, de 2015, eu criei um blog, né? E Aham. ali, assim, porque no Brasil eu trabalhei como produtora de televisão, como assessora de imprensa, mas eu nunca tive, assim, eu tive um blog já quando eu tinha 15 anos, né? Mas Fotolog. não, mas eu tinha blog também quando eu tinha 15 anos de fotolog, claro, sempre fui dessa área, assim, Aham. mas não escrevia sobre turismo, né? Então eu Uhum. comecei a escrever sobre dicas de viagem em janeiro já de Uhum. 2015, Meio que um um hobby. registro, um diário do É. que a gente tava fazendo, né? É. Isso. E aí, depois desse meu blog, poucos meses depois, uma pessoa me encontrou, né? E quis me contratar como redatora para o site dele. Então, Ah. ali eu já comecei a trabalhar home office. Né? E Aham. depois começamos os dois a escrever para um site da Suíça, também em português. Então a gente começou a trabalhar nessa área de copywriting, né? De redação É. de textos. E aí a gente se encontrou. A gente falou, pô, é perfeito para o nosso trabalho, né? Para nossa vida aqui no exterior, para conciliar com o mestrado, com as aulas à noite, todos os Uhum. trabalhos do mestrado, tese. Então foi a nossa forma a forma que a gente encontrou de se manter aqui no exterior e também é uma paixão, né? A E gente não só trabalhar isso. na nossa área, né? Exato, e não só É. isso. É uma situação, porque o site nasce em 2016, muito porque de 2014 até 2014, 15, 16, a gente ouvia muito. Vinha a Cici, lá, amiga nossa, falava assim, meu, como é que é morar aí, cara? Tem casa, o que vocês fazem? Come o quê? É. Do que se alimentam, né? Aquelas perguntas É. sempre. Aí eu me via perguntando, porque eu também queria saber como é que era morar na Austrália, eu sei, me conta aí como é que Sim, é e é. tal. E aí eu falei pra Amanda, eu falei, meu, a gente vive, né, criando um conteúdo em que responde isso para as pessoas, a tendência é
que outros comecem a indicar. Então, por exemplo, ô Cis, tem trabalho aí pra mim na Austrália? Falou, viu, acessa o vagaspelomundo.com.br que eles escrevem sobre vaga. Tu já se livra da bucha e tá lá a informação. E a gente já ajudou muitas pessoas, né? Como nós escrevemos muito sobre vagas de emprego no exterior, Sim. novos vistos, né? Quando sai algum novo visto, ou quando um país divulga a sua lista de profissões qualificadas que eles precisam, né? Qual o número de imigrantes que eles vão querer num ano, né? Quantos imigrantes no Canadá vai querer, o Japão, a Espanha, quais as profissões em alta naquele país. Então a gente ajuda muitas pessoas e muitas pessoas encontram vagas através do nosso site, do Vagas pelo Mundo, encontra vagas de emprego e depois nos dão esse feedback. Às vezes levam um tempo para nos contar que já estão morando em outro país, às vezes vem nas lives que a gente faz, ou nos mandam um e-mail dizendo, olha, eu tô aqui em Londres por conta de vocês. Não, esses dias aconteceu, eu tô na Estônia por conta de vocês, eu consegui uma vaga de emprego. E a gente fica muito feliz, né, com esse retorno e saber que a gente muda a vida de tanta gente. E às vezes que a gente nem conhece, né, e a gente fica muito feliz. Porque como o Claudinho estava falando, não é fácil. Tem que ter uma ligação com o que você conhece, com o que você estudou, né? Porque você só fazer porque os outros estão fazendo e, de repente, você acaba se esbarrando assim, com tantas dificuldades que você não consegue sair, não consegue ter sucesso, né? Quando eu cheguei aqui, eu fiz turismo no Brasil, trabalhei aqui como turismóloga por 12 anos, viajei bastante e minha irmã falou, faz um blog, faz foto, vai ser influencer. Mas não era, eu não tinha experiência com aquilo. Tinha experiência de ser turismóloga. Então, quando o caminhoneiro ali liga a experiência dele com a internet, bacana, tem que bater palma pro cara mesmo, porque não é fácil. Vocês tiveram as duas, né, experiências, que é saber a comunicação e trabalhar no social media, que é comunicação. Mas quando a pessoa fala para uma cabeleireira, vai ser influencer, vai falar no Instagram. Cara, tem uns que fazem, bacana para elas, mas é difícil e tem que tirar o chapéu mesmo. E assim, se sabe uma coisa que a gente fala muito, que é que hoje não existe, não é uma opção não estar nas redes sociais, entende? É que nem imagina há 100 anos, há 150 anos atrás, quando disseram, vai ter energia elétrica. É a mesma coisa que a fábrica de vela dizer, não, eu não vou desistir das velas, eu acho que a gente vai continuar vendendo vela. Então, assim... a revista, né? A revista é a vela. Isso, não tem como, entende? Se comunicar é uma... E hoje a gente faz muita coisa pelo Instagram, né? A gente procura um cabeleireiro, a gente procura um restaurante. A referência tá ali, um tatuador, um esteticista. A gente procura ali. E se o perfil é bem feito, a gente vai querer ir naquele profissional. A gente acha que é um profissional competente, né? Se o perfil é mal feito, a gente pensa, será que ele é um bom profissional? Ou se ele não está às vezes eles são bons, né? Mas não tem essa experiência. Não sabem comunicar, não sabem divulgar o seu trabalho, exatamente. E tem aquelas pessoas também que só divulgam o seu trabalho, né? Fazem um excelente marketing pessoal, mas também não são tão competentes no dia a dia, né? Então tem que achar esse equilíbrio aí de fazer uma boa divulgação e ter um bom trabalho. Inclusive, muitas pessoas que nos seguem, né? Hoje nós temos mais de 230 mil seguidores em todas as redes sociais. Muitas pessoas encontram vagas de emprego através do nosso Instagram, né? Do Vagas pelo Mundo. E ali é uma fonte de vagas de emprego, de informação. Então não é só entretenimento, né? O Vagas pelo Mundo, todo o Instagram, em geral, todas as redes sociais, você pode encontrar muito conteúdo importante, né? Se você saber procurar e saber filtrar o que você quer, né? Então isso ajuda muito. É uma ferramenta, né? Não é a ferramenta em si, mas o que você faz com ela, né? Você pode, como eu falo, eu já falei até nos episódios do nosso podcast, a internet tem muitas coisas boas, também tem um submundo horrível. Mas o que você quer acessar? Né? Se você quiser informação, livro, quer ler livro de graça? Tem na internet. Se quer assistir um podcast legal? Tem na internet. Tem na internet. Não, eu quero ir para... que é o buraco do rato, né? The Rabbit Hole. Às vezes você fica lá clicando e fala, gente, que besterol. Mas você fica meia hora. Eu falei, nossa, entrei no buraco do rato. Passando, vendo nada. Né? E daí, hoje que eu tenho pouco tempo que eu assisto podcast, confesso, não tem muitos anos. Não tem muito tempo. E hoje eu fico procurando conteúdo que me agrega, né? E realmente eu achei isso no podcast, porque são informações que te agregam em vários sentidos, que me influenciou a começar o meu. Porque eu te falo que eu acho que eu tenho muito a dividir, e as pessoas que moram aqui na Austrália, mas eu não tenho essa facilidade.
Então, o episódio 10, e eu acho que vou melhorar, mas eu confesso que eu não tenho essa facilidade, assim. E vocês falando agora aqui da formação que vocês têm, me dá até um alívio, assim. Me perdoa um pouco, porque eu não tenho essa Claro. informação toda, né? Não, Não, não é só Vocês são tem que isso. se fantásticos. perdoar, tem que se perdoar, porque assim, ninguém nasce sabendo, Não. né? O podcast também é uma coisa recente, né? De poucos anos. E Sim. assim, as pessoas não querem um conteúdo perfeito, as pessoas querem a tua experiência, querem a tua autenticidade, a tua sinceridade, né? A pior pessoa, a pessoa que faz tipo, ela não sobrevive muito tempo num podcast, Não. É, né? Ou no é, YouTube, porque as pessoas querem saber a sua história de verdade, e querem se é. inspirar. Então, eu acho que tu tá fazendo de uma forma muito autêntica. Claro. Parabéns pela tua Obrigada, gente. coragem. E sozinha, né? Iniciando o Segue em trabalho frente. sozinha, parabéns. É. E não tenha medo de errar, não Não. tenha. Até. Não se culpe tanto, não. Não, não. E assim, ó, Cici, uma coisa Se que eu falar falo pra errado, né? Mandinha. Mineirês, eu corto as palavras, tudo. Corto as palavras. Sabe que eu falo pra Mandinha que é o seguinte: a gente também começa, por conta da nossa formação, a gente começa a Sim, querer buscar sempre a perfeição e saber, né? Porque, sim. não, tem que fazer assim, assim, assim. Eu falo pra Mandinha, eu falo, Amanda, quando a gente começou com o podcast, a gente gravava, até hoje, grava no celular. Uhum. E aí, a Amanda falou assim: não, mas pô, olha os podcasts do fulano, o cara tem 3 câmeras, 5.000 microfones, 10 estúdios, É não isso sei que eu o quê. tava Eu fazendo. Isso falo, que eu tava fazendo. é. Sim. Aí eu falei, Amanda, sabe o que acontece? O podcast perfeito já é feito. É. Já tem um podcast perfeito. Vai lá ouvir, então. É. Por quê? Até quando eu escrevi meu livro, sabe, Cici? Eu escrevi um livro que chama Morar Fora, Sentimentos de Quem Decidiu Partir. Sim. E é um livro de sentimento, né? E Eu queria até o que ler, eu mas vi... depois você leu um pedaço outro dia, não quero ler mais, não. Vou chorar. Não, mas tem coisas. Não, eu quero ler. Derrotas, conquistas, né? E sentimentos de quem decidiu partir. Então, assim, tem de tudo. Tem textos que você vai chorar e tem textos que você vai se inspirar, Claro. né? É. Porque assim, é pra quem já mora fora ou pra quem pretende morar fora, porque vai entender o que vai passar e vai se preparar emocionalmente Sim. pra essa adaptação no exterior, que não é nada fácil. Tem Não. muitas Não. pessoas que romantizam a vida no exterior, dizem que é muito fácil, mas a vida do imigrante não é fácil. Não. E vocês Não é. passam essa realidade. Isso que eu gosto do podcast de É isso que eu ia vocês, é a dizer. realidade. É. Porque o que eu via muito desse tipo de conteúdo era 10 passos para emigrar, 5 maneiras de se dar bem na Espanha, 3 formas de ganhar dinheiro na Austrália, É. 10 maneiras de encontrar um apartamento em Portugal. Daí eu falava, Amanda, mas se você pegar isso, não vale para a vida dos outros, porque a realidade de cada um é diferente. E quando Sim. a gente fala, quando eu comecei a escrever texto sobre morar fora, e aí daí nasceu o livro, porque as pessoas começaram a ver na época Facebook e tal, e compartilhar. Teve um texto meu que teve mais de 200 mil compartilhamentos, né? Uau. E aí começaram, por que você não escreve um livro, tal, não sei o que, tal. Sim. E aí eu entendi. Eu falei, pô, as pessoas não estão falando do sentimento de quem mora fora, sabe? Porque é aquela história, a gente sai lá do Brasil, quando a gente sai, né? E o teu podcast fala disso, eu saí do Brasil. A Sim. gente sai com uma mala cheia de sonho, né? Com outra sacolinha cheia de decepção, né? Sim. Com outra sacolinha cheia de orgulho. Deixa uma Sim. torcida pra trás. Uma É. turma que tá esperando que você vai se dar bem, vai ficar milionária na Austrália, É. E né? Você aquele não pode errar, deslumbramento, né, do Brasil, que a claro. gente acha a Uma Europa, ir torcida, para né? As Londres, pessoas o torcem. casaco. A gente tem essa imagem da Europa e do morar fora do exterior de muito deslumbramento mesmo. Claro. Porque pra gente era quem tinha dinheiro. Então, se eu for, já a gente saindo do Brasil, brasileiro no aeroporto de São Paulo, a gente é salto alto, a Maria, porque tem essa ligação, né? Hoje eu vou pro Esse Brasil de glamour, tênis, né? mas eu Exato. saía de glamour no começo. Porque tem E esse deslumbramento. E vocês mostram a realidade, né? Não é só isso. exatamente por quê? Porque eu percebi isso, que quando a gente chegou aqui, né, aquilo que a gente tinha ideia de morar fora, das pessoas até que eu perguntava lá antes de morar fora, oi, vocês como é que é morar na Austrália? Legal. Aí eu cheguei aqui, eu falei, pô, por que elas não me contaram isso, entendeu? Filha da Por que mãe. não falou a real, bicho? É. Porque às vezes é dizer, "Bi, é legal pra caramba, mas ó, minha vida é lascada, eu tenho 3 empregos, eu divido apartamento com 200 bolivianos, a minha vida não é fácil, o aluguel é caro, eu ganho por As hora." pessoas não sabem, né? Mas muitas pessoas que tinham ótimas profissões no Brasil, até médicos, advogados, engenheiros, às vezes vêm para Portugal e trabalham como Uber, trabalham como Sim, delivery, né? Como sim. entrega.
Então as pessoas E eu não falo veem isso isso. muito no meu podcast, que as Empresárias pessoas trabalhando não como falam. faxineiras, né? Sim, Então a gente muda de profissão é, muitas vezes, tem que se pra adaptar no voltar. exterior e essa vida de glamour não existe. É uma vida Não, normal, só com é, paisagens bonitas, mas o dia a dia é muita relação, é a é, rotina de todo mundo. Tem exato. preconceito, tem Tem. xenofobia, tem adaptação dos filhos na escola. Quem vem com filhos já em idade escolar é É, mais difícil ainda, porque nós tivemos a nossa filha aqui, então ela já nasceu inserida nessa sociedade, mas quem traz os filhos Não é do fácil. Brasil, tem que você tem adaptar. a sua adaptação, a adaptação do marido, a adaptação É, dos filhos, e cada um tem uma personalidade, cada um vai viver uma experiência. Se uma pessoa falar alguma coisa ruim pra você na sala de aula, ou o professor for grosso com você, você já vai querer voltar pro Brasil. Então são muitas experiências individuais e que tem que dar sim, certo isso em é, família. Então são é, muitos fatores para você conseguir se dar bem no exterior e se adaptar, né? E ficar aqui. Nós vemos muitas exato. famílias que vêm, ficam 5 meses, 6 meses ou até É. 1 ano e voltam para o Brasil frustrados, achando que era uma outra coisa, que teriam uma É, vida porque ninguém perfeita. falou, né? Igual isso que o Exatamente. Claudinho falou aí, que quando a gente me perguntava no Brasil, a resposta era bem simples. Ah, é legal, eu gosto e tal. E com o meu podcast agora, eu converso com amigas aqui, que as pessoas que eu estou entrevistando, que eu conheço há 16, 15 anos, que a gente nunca conversou sobre isso. Nem aqui. Uhum. Falei, tá gostando daqui? Então a gente É senta no louco, né? podcast, conversa por 1 hora e eu descubro coisas que eu não sabia, assim, dos sentimentos delas de morarem aqui. Então eu acho que até isso, minha família no Brasil assistindo, né, o meu podcast e tal, eles estão ouvindo coisas que nunca ouviram eu falar dos meus Exato. sentimentos aqui. E não é porque você esconde, não é porque a pessoa não quis dividir. Como é que é morar na Austrália, Não, Ceci? não. É Nem dá porque a tempo. gente não tem esse costume, né? Falar, ah, legal. Exato. Já vamos Exato. parte para outro assunto, né? É que E quando você, é que quando você abre os sentimentos, né, para falar sobre É sentimentos, uma você caixinha, né? abre, você abre várias caixinhas, né? É, E às vezes dói. Então, muitas vezes é, você se protege, né? Você cria uma uma capa, casca. uma casca, uma capa protetora para não falar sobre sentimentos. Você é, resume, não, tá tudo bem lá, como você é. tá? Ah, tá tudo bem. Você não vai falar para todo mundo, ai, tô mal, meu Ô, Deus. fudido, velho. Eu ouvi Você vai um, morrer. eu ouvi uma frase, volta pra tua Bora! terra. As pessoas não vão dizer isso Não vão pras dizer. outras, É. né? A E gente uma outra quer se coisa que eu. proteger também. Exato. E Mas ao você mesmo falando disso tempo. agora? Pois é, Não, tá, diz aí. o meu voo normalmente é 1 hora. Então, só a última, que você comentou disso agora, nem ia te perguntar, mas você falou, então eu vou perguntar dos sentimentos. O Claudinho foi para o Brasil e você falou Foi. que nunca foi. Tem alguma, assim, porque esse sentimento você não quer mexer nessa caixinha? Ou é uma coisa que você tá deixando para depois? E como é que é? Porque eu sou igual uma das pessoas que o Claudinho falou no podcast, que chega no outro país e já fala que dia que eu vou pro Brasil, fica 1 hora no WhatsApp conversando com as pessoas. Eu fui assim no começo. Eu cheguei, já Uhum. fui no primeiro ano, no segundo e tal. E tem esse monte de sentimento quando chega lá. Mas eu quero saber de você. Por que você Bom, não foi ainda ou planeja ir ao Brasil? tá, antes de tu responder, posso só dizer por que que eu fui? Porque senão o pessoal vai Aham. dizer, pô, o bonitão vai e o outro não vai. Não, ó. Eu fui por uma situação bem ruim. Eu fui porque meu pai teve uma doença muito grave, né? Uhum. Descobriu uma doença grave, ia fazer uma cirurgia de vida ou morte. E como fazia muitos anos que eu tinha saído do Brasil, coincidiu com o seguinte: a gente veio em 2014 para Portugal e meus pais, em 2013, foram morar em Angola, em Luanda, Ah, capital de Angola. eu nem Pela estava segunda lá, vez né? morar na África, É, né? Eles já tinham morado Uhum. na África em Eu assisti o 5. episódio África. Sim. Isso. E aí, o que aconteceu? Eu fazia, então, até 2020, fazia 7 anos que eu não via meus pais. Porque em 2015 a minha mãe ficou doente em Angola e voltou pro Brasil. E aí a vida foi andando, a gente aqui mestrado, doutorado, tendo filho, Sim. morando na Inglaterra, não sei o que. Em 2020 o meu pai descobre uma doença muito grave e me comunica, me ligou, falou, ó, eu saí agora do médico e eu tenho que fazer uma cirurgia no cérebro e era uma coisa assim, vida ou morte. Eu falei, pô, eu tenho Uhum. que ver meu pai. Sim. Então, a gente que comprou passagem no dia, né? Então eu fui sozinho, fiquei lá 21 dias no Brasil. E por isso que eu até conto que foi uma volta ao Brasil, mas que não foi uma volta prazerosa, foi uma volta ruim, né? Porque eu Sim. fiquei muitos anos sem ver meus pais. E quando eu volto pro Brasil, tá minha mãe doente, meu pai velhinho, né? Fazendo uma cirurgia gravíssima. E eu fico Uhum. lá 21 dias na casa deles. E quando eu volto para Portugal, eu tava terminando meu doutorado, terminando minha tese de doutorado. E aí eu fui pra terapia, o resumo da conversa.
Mas a Amandinha não foi porque eu comprei a passagem no dia. Meu pai falou comigo, 1 hora depois tinha comprado passagem e estava indo pro Brasil, entende? Entendi. Então, não foi uma viagem de férias, né? Foi uma Não, viagem de saúde. Assim, eu nunca voltei pro Brasil, porque nos primeiros anos não tinha tempo, nem dinheiro, porque eu tava fazendo mestrado, a gente tava estudando aqui. E logo depois eu já tive a minha filha, né? Então eu não iria com o bebê pro Brasil, passar por todo esse voo, né, tão longo, né, pro sul do Brasil. Ainda tem várias conexões, né? A gente chega em São Paulo, depois tem que pegar outra conexão, depois mais 3 horas de carro pra nossa cidade, que é do interior, que a gente não tem aeroporto. Então é uma viagem muito cansativa, muito longa e muito cara. Então, eu posso resumir numa palavra, porque que eu acho que. E aí eu vou me incluir, eu coloco 2020 que eu fui, mas não fui porque minha família não foi comigo, minha esposa, minha filha, então não fui. Mas eu acho que a resposta, se eu puder simplificar, é porque nunca foi prioridade. Entendi. Nunca foi prioridade. Eu tinha prioridade de estudar, tinha prioridade de morar na Inglaterra. Vida, assim. aí esse ano eu já tenho vontade de ir pro Brasil, tenho bastante vontade. Nasceram vários priminhos meus, né, dos meus primos, então tem vários bebês novos na família que eu queria muito visitar. Queria mostrar a Ana pra minha família, né, a nossa filha que já tem 6 anos, pra nossa família. Mas no momento a gente também não pode ir. Tão bonitinho. Nesse momento a gente também não pode ir porque a nossa cachorrinha tá idosa, né? E ela precisa muito da gente nesse momento. Não teria como deixar essa responsabilidade pra alguém cuidar de uma cachorrinha que precisa de remédios e cuidados. Então não tem como nesse momento. Mas hoje, esse ano pra frente, assim, de hoje em diante, Já temos vontade. já é uma prioridade. É uma prioridade. Já tá nos sonhos. Isso. Tá nos sonhos do ano. 10 anos que saímos do Brasil, a vida andou. Eu acho que era importante a Ana conhecer Nossa o passado. Nossa origem. Né? Entender por que a gente saiu de lá. Conhecer a nossa cidade, né? Minha cidade natal, Blumenau. Claro. E no Beto Carreiro, né? Que é a nossa Disney do Brasil, né? Então. E saber que não é filho de chocadeira, né? Que tem família. Conhecer os familiares. Família, Porque eu acho legal essa diferença de todo mundo. Você falou outro dia, o Claudinho, num podcast, que tem gente que vem e não consegue desconectar. E eu confesso que foi eu, assim, por muito tempo. E tem gente que vem e quer emergir na cultura. Eu deixei isso para trás por um motivo e eu quero aprender a cultura aqui, me emerger nessa nova vida e dar todo do seu ser para aquela vida nova que você escolheu a viver. Então, os dois pontos eu não acho que não tem errado, não tem certo, é o que te faz feliz. E para mim, na nossa vida, na nossa situação, afetou bastante. Porque cada vez que vai é $10 mil, assim, não tem, a gente poderia ter tido uma casa mais cedo, um carro melhor. Mas para mim, aquilo era prioridade. E eu falava, você casou com uma brasileira, eu tenho que ir. Então, assim, é legal no seu podcast que eu vi. Falei, nossa, tem os dois lados. Tem as pessoas que não conseguem desconectar e tem aquele que desconecta e não tem o errado e não tem o certo. Né? É que nós pensamos assim, né? Se nós ficarmos pensando sempre no Brasil, a gente não vai conseguir realizar nosso sonho de ficar aqui e focar no nosso objetivo, né? Que era fazer o mestrado, terminar o mestrado, ter a cidadania, né, portuguesa. Então, a gente isso aqui também me atrasou muito, porque tinha que ficar... a gente ficou muito focado nisso, né? A gente ficou muito focado nisso e conhecer também um pouco da Europa, fazer amigos de outras nacionalidades, conversar com pessoas de outras nacionalidades, em outros idiomas. Então, aqui no verão, principalmente, a gente anda na rua, a gente ouve todos os idiomas. Então, a gente tem acesso a muita coisa. E se a gente voltasse toda vez pro Brasil, todas as férias, que a gente não tem férias porque a gente trabalha por conta própria, né? Não existe férias, tem que trabalhar todos os dias, muito, inclusive finais de semana. Então, a gente não teria isso, a gente abriria mão de conhecer outras coisas aqui na Europa, viver outras experiências por valores muito mais baixos, porque a gente viaja aqui por, às vezes, R$29,90, né, uma passagem aérea. Então, a gente abriria mão de muita coisa para conseguir ir para o Brasil e ainda ter o fator emocional de desestabilizar a nossa vida no exterior. Não teria nem voltado, né? Exato, eu acho que muitas pessoas se desestabilizam quando voltam para o Brasil, principalmente no primeiro e no segundo ano, porque você vê tudo que você deixou para
pra trás. Você tem o churrasco da família, você tem os amigos, você tem o calor, E você não tem só as isso. praias. E aí, quando você volta pro exterior, tá, eu vou ficar naquela mesma vidinha lá no frio, na chuva, Não conheço não ninguém. conheço ninguém, sem ter o meu arroz, meu feijão, meu Trabalhando numa área churrasco, profissional que não é a minha, né? né? Então, muitas vezes as pessoas se desestabilizam e eu não queria passar por isso, né? Porque Aliás, seria um baque muito grande, seria uma Sim. dor muito grande. Aliás, é uma Falou coisa que a tudo. gente já falou, inclusive, para pessoas próximas, né, amigos. E obviamente que eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Tem um casal de amigos nossos que vieram para cá recém-casados e a Sim. cada 6 meses eles iam pro Brasil. E um dia eu falei com ele, que é meu amigo há muitos anos, eu falei, bicho, se eu fosse tu, eu não ficava indo, porque assim, tu não consegue cortar esse vínculo nunca. Isso vai prejudicar a vida de vocês aqui. Porque quando tá aqui, tá se preparando para ir para lá, quando tá lá, tá se preparando para voltar. Então o cara tá sempre num, né? E aí eu disse pra ele, falei, ó, meu, cuida com isso, porque isso aí, como dizem os portugueses, pode dar cabo do teu casamento. Sim. Tava eu profetizando, foram aqui, se Dito e separaram, se feito. mataram e tal. Por quê? Porque esse processo de adaptação é doloroso. E Sim. quando a gente sai do ninho, não é fácil pra ela, não é Não. fácil pra mim, não é fácil pra ninguém. E aí quando você volta pra casa, é o famoso balde de caranguejo que eu falo lá no podcast, né? Que tá todo mundo Sim. lá dentro do Brasil reclamando, mas ninguém sai de lá. E aí quando É. você chega de fora, o cara, ô, por que você não volta, Cis? Ficar lá na Austrália, cheio de canguru, cobra, percevejo, mosquito, Crocodilo. crocodilo. Por Aranha. que você vai lá pra aqueles comer, não é panda lá, o que tem? É o Koala. koala, não sei o quê. E tal, por que você não fica aqui, ó, sambinha, churrasquinho, aqui estamos em casa, é tudo na amizade, você vai trabalhar aqui como turismólogo em Belo Horizonte, você já te arruma emprego. Você fala, não, mas eu não quero. Né? E eu disse isso pra Amanda. Esses primeiros 2 anos, pelo menos foi o tempo que a gente levou aqui pra se adaptar, a gente levou 2 anos pra se adaptar. Pô, são 2 invernos, 2 verões, Sim. 2 primaveras, 2 outonos morando fora pra eu dizer, eu gosto daqui. Né? É. Então se permita experienciar isso, viver isso, pra Sim. tu dizer hoje, morando há 10 anos, quantos anos tu tá na Austrália? 12? 16. 16 anos morando na Austrália, tu dizer, eu gosto por causa disso, eu não gosto por causa disso. Sim. Mas se permita ter essa experiência. E assim, É. muitas coisas também são das pessoas, né? As pessoas que nos falam muitas coisas, né? Então, assim, a maioria das pessoas dizem, vocês são loucos de morar fora, voltam pra cá. Agora que vocês já têm mestrado e doutorado, voltem pro Brasil. A filha de vocês aqui, pô, com família, com estrutura. Vocês vão ganhar super bem aqui no Brasil. Vocês podem Sim. trabalhar em umas empresas legais, em universidade e tal. Voltem pro Brasil. E a gente não quer ouvir isso, Não. entendeu? A gente escolheu morar fora do Brasil. Sim. E a gente não pretende voltar. Porque eu lembro bem o que me fez partir. Eu nunca esqueço do que me fez largar a vida que eu tinha lá estável, com empresa, tudo certinho, carrinho financiado novo. Eu lembro de tudo isso e eu lembro por que eu não quis isso. E todo dia eu acordo aqui, quando eu dou uma desanimada, eu falo pra Amanda, eu falo, tem que lembrar por que a gente partiu. Porque senão... É muito mais é um imã, né? É muito fácil voltar pra cá. Fácil no sentido assim, é muito melhor, mais confortável mentalmente voltar pro lado, né? No meu ciclo, na verdade, as pessoas nem falam volta, não. Tá todo mundo querendo sair, por esses mesmos motivos que a gente saiu. O que pega pra mim é que não precisa falar, né? A gente vai e vive essas coisas, o sambinha, o churrasco, a cerveja, a praia, lotado, pastel, picolé. Até meus filhos agora, a gente foi ano passado, né? Eles vão pra praia, que não tem ninguém na Austrália, querem isso. Então, realmente ninguém vendendo nada na praia. Como é que é? Não tem ninguém vendendo nada na praia. Passa a tia vendendo canga, não tem... Nada, nenhuma comidinha, nada. Que a gente vai numas ilhas aqui, eu faço uns vídeos assim, faço um 360 graus, mando pra minha família, esperando a moça do salgadinho passar. E não passa. Não tem. Não vem. Então, assim, os motivos que vocês saíram, que eu saí, é também o que a galera quer sair lá e que reclama, porque nada mudou, tá muito difícil, até e não é nem financeiramente, a gente que, igual você, tem trabalhos bons, tem empresa, tem vida boa, mas e não tem segurança. O contexto é ruim, né? Tem o governo a gente pode ficar aqui mais 1 hora. Então, a gente sabe por que saiu. Então, mas eu achei legal esse conselho que você dá, Amandinha, porque me abala sempre. E eu fiquei por muitos anos até tentando ver como que eu moraria no Brasil com meu marido. Tentando achar soluções, assim, por causa da família, né? Eu falei, mas se a gente abrisse uma empresa? Ele trabalha com barco, né? Mas tem um monte de barco no Rio de Janeiro. Então, assim, eu fiquei por muito tempo por causa que eu não conseguia desconectar.
E esquecia por que eu saí. Imagina levar ele para lá, trabalhar com um barco e ser sequestrado, assaltado e tal. Então, eu acho legal. Imagina o assim, gringo, né? O gringo no Rio de Janeiro, imagina. E a gente foi pro Rio de Janeiro. E a gente pega ônibus, e ele falando inglês. Eu, não falo inglês. Lembrei na carteira, por que carteira, por que carteira? Pega o celular, falei, não pega o celular. Não, é que sabe o que acontece? Isso que assim, ó, é isso que tu fala, de tu ter ficado bastante tempo pensando em como levar ele Sim. pra lá, não sei o quê. Olha o tanto de energia, né? De É? tempo que tu perdeu com isso. Ao invés de Sim. focar na tua vida fora e falar, bicho, é meu país, né? Até um dia me Vai sempre perguntaram, ter. mas não faz muito tempo, perguntaram assim, mas você nunca não volta pro Brasil? Eu falei, não pretendo. Mas você tem vergonha de ser brasileiro? Eu falei, não tenho vergonha porque eu não escolhi. Eu não escolhi. Ué, você escolheu? Não escolheu. Você nasceu Não. lá, entendeu? Então, obviamente que eu não tenho vergonha. Mas Vergonha não meu é pra avô mim. português que foi pro Brasil. Ele já teve vergonha. Não é uma. Eu sou correia, sou de origem portuguesa, né? E alemã, né? Eu sou Então eu sou de Flores. origem alemã. Hã? Eu sou Flores. Meu avô chamava Gentil Flores. Tem Então, eu Flores sou aí. correia. O Claudinho, a família dele também, por parte de mãe, é Lacerda. A gente é de origem portuguesa. Português. Eu acho que, assim, tem muita coisa também que tem os nossos antepassados aqui, onde eles Sim. viveram. Sim. E tem muita coisa disso também, de a gente se sentir em casa. Não, né? e tem muito tu. Eu lembro, agora até faz língua, tempo que né? não faz isso. A gente ia num lugar, assim, e fala, nossa, olha, parece meu tio. Olha como parece seu fulano. Tem Tem muitas pessoas parecidas, sabe? Fisicamente. E tem lugares aqui em Portugal que eu vou, porque assim, eu não sei muito bem a história da minha família aqui, né? Família portuguesa, de onde eles Aham. nasceram, mas tem lugares que eu vou que eu sinto que eu já sente. estive. Olha eu já só. estive. Então me dá uma energia assim enorme. Eu falo, eu me sinto bem nesse lugar, eu já estive aqui. Que legal. É incrível, assim, né? Então, eu acho que tem Vale muito a pena, disso de também. repente, até, Amandinha, procurar saber essa árvore genealógica e de onde que eles vieram e tal. Então, sabe que tem um esses teste, dias né, que faz aqui. a nossa filha tinha que fazer uma tarefinha da escola, que era árvore genealógica. Sim. E a gente começou a fazer, né? Pai, mãe, vô, vó, bisavó, não sei o quê. E tem um site, que inclusive é da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é dos Mormons, Sim. que eu acho que é The Search Family, se eu não me engano, o nome do portal, que você vai lá, e se algum parente teu colocou lá o nome do teu avô, do teu bisavô, aparece a árvore genealógica que a galera foi preenchendo. Okay. E eu achei uma, por parte de pela mãe do meu pai, que chega aqui em Portugal em 1490. Olha só. Louco. Eu falei pra Amanda, falei, meu Deus, eu sou português de 10ª geração, sei lá quantas gerações, e não sabia, né? Isso que eu acho legal na Europa. A gente vai passeando, viajando, olha os prédios, assim, 1.200. Eu falei, nossa, não vai cair. A história aí é muito fantástica, né? A Austrália é muito novinha. A Austrália tem 200 anos. Essa cidade tudo é muito, assim, aqui é praia, né? Mas Sydney, Brisbane, bem moderninho, assim. Eu acho a Europa fantástica por causa da história, né? E é a nossa história, né? Vocês estão aí e pode investigar isso mais, que vão descobrir de onde que vocês vieram, né? Vai que era rei, rainha, princesa. Será? Castelo, correia. Já pensou? Ai, gente, que legal. A gente tá passando de 1 hora ali, já que se deixar, a gente fala aqui até meia-noite, aqui na Austrália, meio-dia aí. Gente, eu queria agradecer muito, muito, muito mesmo pelo convite. E eu tava nervosa hoje, porque, assim, celebridade, né? Entrevistar celebridade, mas vocês me deixam à vontade, assim. Parece que tô escutando vocês no carro aqui, conversando com vocês. Imagina. Obrigada pelo convite, parabéns pelo podcast. Tá indo muito, muito bem. Obrigada a todo mundo que nos assiste também, que nos ouve no nosso podcast. A gente fica muito feliz com os feedbacks. Obrigada de coração por todo o carinho e todo o apoio que a gente recebe. Verdade. Cici, obrigado pelo convite. Quando quiser, combina aí pra gente voltar. E, é muito bom conversar contigo. Parabéns pelo teu podcast. Segue em frente, não desista. Mantém, é o famoso keep simple. Faz de maneira simples, mas faz sempre. Porque tem muita gente para falar e contar a história aqui contigo. Abre o microfone para essas pessoas, porque eu tenho certeza que vai inspirar outras pessoas a fazerem o percurso, ou que já até estão no caminho e acham que estão sozinhos. A gente não faz o podcast para convencer ninguém para morar fora. A gente só faz o podcast para dizer que tanto você que está sonhando em morar fora, quanto você que já foi, tem mais pessoas contigo no caminho. Segue firme no teu propósito que vai dar tudo certo. Obrigado. No Kiss. Você ouviu falar do Kiss? Da palavra Kiss? K-I-S-S. Keep it simple, stupid. Pode usar agora, pode usar. Boa.
Obrigado, é isso. Gente, brigadão de verdade mesmo. E continua o trabalho de vocês, também é fantástico. Já tá no 306, né? Episódio 305. 306 podcasts. Isso. Fantástico. 4 anos de podcast. E a gente sabe que não é fácil, então continua. Não é que a fácil, gente- mas, ô Cici, a gente também gravou o episódio 10, então é um percurso, dá pra fazer. E essa influência que vocês tiveram é exatamente isso daí, que Isso. começaram como eu comecei e estão onde vocês estão. É Muito, isso. muito obrigada, gente. Nada, a beijo. gente que agradece. Obrigado. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Fala tchau em português também, lá no Brasil? Tchau. Fala adeus. Adeus. Então, adeus. Beijo. Continuação. Felicidades. Continuação. Vamos fazer mais. Beijo. Beijo.